Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Conta-se de um mendigo que morava numa cidade próxima a outra que era mais turística. E um dia, como estava conseguindo poucas esmolas na sua própria cidade, resolveu arriscar a sorte nesta outra, que era mais pitoresca e atraía muita gente. E ao entrar naquela cidade, era mais bem um vilarejo, se deparou com uma hospedaria que tinha um título diferente. Chamava-se Hospedaria São Jorge e o Dragão. Por favor, senhora, pode me arranjar um pouco de comida? Ele pediu à senhora que o atendeu à porta da hospedaria. E aí ia começar a sua primeira mendicância. Ia tentar conseguir um prato de comida. Um pouco de comida? Para um vagabundo qualquer, um mendigo? Não. Ela retrucou assim bem áspero. Por que não trabalha para viver como homem honesto? Vá-se embora. No meio da estrada, o homem parou, olhou para as palavras São Jorge e o Dragão e, após uma breve reflexão, voltou e tornou a bater. Agora o que você quer? Perguntou-lhe a senhora enraivecida. Por favor, senhora, foi a resposta. Se São Jorge também está aí, posso desta vez falar com ele? Já tentei com o Dragão, não deu certo, né? Quem sabe agora com São Jorge, né, a coisa funcione. Nós temos frequentemente que pedir pela segunda vez para atravessar o dragão interior das pessoas, não é verdade? Aliás, as pessoas muitas vezes têm que pedir pela segunda vez para conseguir ultrapassar o nosso dragão lá por dentro. Porque muitas vezes a gente percebe que há muito de dragão em nós, mais do que de São Jorge. Às vezes vemos São Jorge através de um sorriso, um alô, palavras amáveis, mas depois o dragão mostra os dentes com o fogo, enxofre, erupção de ar quente que sai de baixo. Pode deixar chamuscado ou até absolutamente carbonizado, né? Dependendo da intensidade do fogo que a gente cospe. Essa expressão, né, cuspir fogo. E todos nós necessitamos de um São Jorge para ajudar a neutralizar os nossos dragões. Eu lembrei dessa história porque o tema do nosso recolhimento de hoje é promotores de paz, geradores de esperança. E eu associei com uma pesquisa que fiz há não muito tempo atrás, há algum tempinho, a respeito da figura de São Jorge, do santo São Jorge. Não sei se vocês sabem, mas na reforma litúrgica que veio posterior assim, ao Concílio Vaticano II, São Jorge ele foi retirado do calendário das celebrações litúrgicas. O dia dele, que era 23 de abril, né, já aparecia sem um santo determinado. Isso, na verdade, produziu uma certa consternação, não só nos corintianos, né, que tem São Jorge como seu padroeiro principal, mas, na verdade, na igreja inteira. São Jorge é padroeiro se não for da Europa toda, né, pelo menos de meia Europa. Se não é padroeiro, é co-padroeiro. É padroeiro da Inglaterra, padroeiro... Bom,
e praticamente de meia Europa. Sem ir muito longe também, São Jorge, o dia de São Jorge, esse 23 de abril, era o dia que, tradicionalmente, as crianças na Espanha faziam a primeira comunhão. Estava ali de um modo, né? Perderam a referência. Como assim tirou São Jorge? E por que tirou São Jorge? Sumiu São Jorge, sumiu do calendário litúrgico universal. Assim, na celebração das missas, no calendário litúrgico do missal, melhor dizendo. E eu ouvi diferentes argumentos, correu a voz, né, de que era porque se tinha dúvida se São Jorge tinha existido como santo mesmo ou não. Parecia mais um ser lendário, mas já combatendo o dragão. De onde é que saiu esse negócio de dragão, né? Quem já viu um dragão? Então, toda uma coisa meio mítica ao redor dele. Será que existiu mesmo? Eu fui fazer uma pesquisa para ver quem que era São Jorge. Na verdade, que eu nunca tinha me dedicado, nunca tinha tido curiosidade para saber. E fui descobrir que São Jorge nasceu em 275, na antiga região chamada Capadócia. Hoje essa região é parte da Turquia. O pai dele também chamava Jorge, era militar, faleceu numa batalha. Após a morte do pai, Jorge e sua mãe, chamada Lida, mudaram-se para a Terra Santa. Lida era originária da Palestina. Era uma mulher que possuía instrução em muitos bens. Ela conseguiu dar ao filho Jorge uma educação esmerada. E ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira de muitos jovens da época, entrou para a carreira das armas, pois tinha um temperamento naturalmente combativo. Tanto que logo ele se tornou capitão do exército romano. Jorge tinha grandes habilidades com as armas, muita dedicação. Por causa dessas qualidades, o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de Conde da Capadócia. E assim, aos 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte da Nicomédia e nesse tempo ele exerceu o cargo de tribuno militar. Agora, esse imperador Diocleciano, nós conhecemos bem, foi um dos grandes perseguidor implacável dos cristãos. Ele e Valeriano, né, disputaram, por assim dizer, para ver quem é que tinha sido mais cruel na perseguição dos cristãos. E o Jorge, num momento determinado, não queria me deter muito aqui, né, mas o Jorge, num momento determinado, se converteu ao cristianismo e diante de uma dessas perseguições que Diocleciano tinha promovido para matar cristãos, para perseguir cristãos, ele se indispôs diante do próprio imperador, dizendo que não faria isso, que pelo contrário, queria que todos ali na corte se tornassem cristãos como ele. Isso lhe mereceu o martírio. E o que me fez associar com esse relato, assim, com essa crônica, com a qual eu conheci a nossa meditação, e para trazer aqui para o nosso recolhimento, que tem como título Promotores da Paz, Geradores de Esperança, foi a oração que tinha no final do texto da pesquisa que eu tinha feito, que eu gostei bastante dela. Sem dúvida, a gente deve encontrar zilhões de orações compostas aí para São Jorge, como é lógico. A piedade popular vai compondo, depois viraliza, e a gente vai encontrar inúmeras construções, né, e talvez cada uma tenha mais sugestiva do que a outra. A que eu encontrei, gostei muito na época, e me parecia que casava perfeitamente com essa nossa proposta desse mês, de junho, né? Diz assim a oração: São Jorge, cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor, abre os meus caminhos, ajuda-me a conseguir um bom emprego. Já pensei no mendigo aqui. Fazei com que eu seja bem visto por todos, superiores, colegas e subordinados. Que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes no meu coração. No fundo, pois me ajuda a domar o dragão que eu tenho por dentro, para que de fato a paz, o amor e a harmonia sejam minhas características principais. E não só isso, continuava. Que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes no meu coração, no meu lar e no meu serviço. Vela por mim e pelos meus, protegendo-nos sempre, abrindo e iluminando os nossos caminhos, ajudando-nos também a transmitir paz, amor e harmonia a todos que nos cercam. Amém. Não só me faça ter paz, amor e harmonia, mas me faça ser promotor, né? Que ajuda-me também a transmitir paz, amor e harmonia para todas as pessoas que me cercam. Amém. E diz lá rezar um Pai Nosso
uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Conseguir com São Jorge, ou como São Jorge, neutralizar os dragões que levamos dentro e, ao mesmo tempo, neutralizar os dragões que as pessoas ao nosso redor também levam dentro, para que, de fato, a figura de São Jorge seja aquela que mais sobressaia. Corresponde à sétima bem-aventurança, né? Vamos lembrar, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E, logicamente, vale ressaltar, né? Não só serão chamados como uma espécie de título honorífico, não, serão chamados porque, de fato, estarão encarnando, se comportando como aquilo que lhes corresponde pelo fato de serem batizados. Porque vão ser filhos de Deus mesmo, né? É na esteira daquilo que dizia São João, na sua primeira epístola, capítulo 3, uma abordagem assim clássica, em que São João diz assim: filhinhos, vede que amor nos demonstrou o Pai, querer que nos chamemos seus filhos e os sejamos de fato. Ou seja, não é só querer que chamemos, mas só do ponto de vista externo. Não, mas para que nós os sejamos, seja uma coisa que diz respeito ao nosso ser, uma coisa metafísica, ontológica. Quando nós somos batizados, nós recebemos uns genes divinos. E a adoção que Deus realiza em relação a nós não é uma adoção só externa, de alguém que vai nos revestir de carinho, de calor, que vai nos dar meios materiais para que a gente se desenvolva, né? Não, não, não. Também nos comunica com genes divinos de tal forma que a gente vá se assemelhando a Ele. O ideal seria que a gente chegasse numa situação em que o próprio Deus tivesse dificuldade em distinguir entre Jesus e nós. Esse rapaz, essa moça, olha só como tá, como é meu filho, né? E olha para Cristo e já não sabe distinguir, né, quem é mais filho, porque estamos plenamente identificados com Ele, o perfeito Filho de Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Esse é um título que alguém já afirmou com razão, que contém e ultrapassa as bem-aventuranças precedentes. É a sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A primeira é bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Depois, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Depois, bem-aventurados os que choram, por aquilo que vale a pena chorar, ou seja, os pecados na alma, aquilo que o distancia de Deus, né? Porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, fome e sede de estarem ajustados com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Ou seja, que têm fome e sede de santidade, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Dizia que esse é um título de filho de Deus que contém e ultrapassa as bem-aventuranças anteriores, ou seja, o Filho de Deus, ele é pobre, é desprendido, tanto dos bens materiais como de si mesmo, ou seja, é humilde. Ele é manso. Um verdadeiro Filho de Deus, ele chora por aquilo que vale a pena chorar, um distanciamento de Deus. O verdadeiro Filho de Deus é que está ajustado com a vontade do Pai. Tem fome e sede de justiça, desta justificação. Ele é misericordioso, como o Pai Celeste é misericordioso. Ele é puro e, portanto, consegue contemplar o próprio Deus. Então, e os pacíficos são chamados filhos de Deus porque, de alguma forma, têm paz interior. A paz produzida pelo desprendimento, a paz produzida pela mansidão, pela união com Deus, pela pureza, pela misericórdia. Compendia essa última bem-aventurança as bem-aventuranças anteriores. Portanto, nesse sentido, não é um título só honorífico, serão chamados filhos de Deus, mas descreve a realidade mais profunda. São imitadores de Deus como filhos muito amados. Aquilo que diz São Paulo, na Epístola aos Efésios, né, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. É interessante notar como, como São Paulo reverbera, e bastante, aquela afirmação do profeta Joel. Se eu não me engano, o profeta Joel, o nosso Deus é o Deus da paz.
A gente abre lá a Epístola aos Romanos, no capítulo 15, por exemplo, encontramos lá: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da caridade que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim. E o Deus da paz esteja com todos vós. Amém. O nosso Deus, que é o Deus da paz, não é Deus de aflição. Nós, nesse mês de junho, que é o mês do Sagrado Coração de Jesus, sempre podemos ouvir aquelas palavras do Antigo Testamento que a igreja não tem dificuldade em colocar nos lábios de Cristo. Ego cogito cogitationes pacis et non afflictiones. O meu coração tem pensamentos de paz, né, e não de aflição. A gente vai para o capítulo 16, capítulo seguinte, também da Epístola aos Romanos. São Paulo diz assim: quero que sejais prudentes no tocante ao bem e simples no tocante ao mal. O Deus da paz, em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. O nosso Deus, que não é um Deus do Olimpo, não é um dos deuses romanos, né? Não, o nosso Deus é aquele que Isaías vai dizer a respeito de Jesus, é o príncipe da paz, né? O nosso Deus é o Deus da paz. Escrevendo aos Coríntios, São Paulo reverbera um pouquinho mais, agora estamos no capítulo 14 da Epístola aos Coríntios, versículos 32 e 33, diz assim: todos, um após outro, podeis profetizar, para todos aprenderem e serem todos exortados. O espírito dos profetas deve estar-lhe submisso, porquanto Deus não é Deus de confusão, mas de paz. O nosso Deus é Deus da paz. Então, no exercício dos seus carismas, cada um, de fato, deve promover, né, ao seu redor essa presença de Deus, que é identificada precisamente por isso, porque vem acompanhada de uma paz profunda no coração, na alma. Sem querer fazer nenhuma tese, mas colocando aqui uma última citação de São Paulo, agora na Epístola aos Filipenses, um pouquinho mais longa. Que bom seria se a gente a registrasse para voltar a meditar nela periodicamente, especialmente quando nossa alma se vê assim perturbada. Diz lá, é uma frase clássica, conhecida: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Não fica aí ruminando, não fica aí dando voltas, essas coisas negativas, repito, as tuas próprias faltas, os teus próprios pecados, as tuas próprias quedas. Não fica ruminando essas circunstâncias políticas, econômicas, desfavoráveis, como se isso fosse adiantar alguma coisa, né? Não se conceda perder o sono. É também a base dessas apreensões todas, né? Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus vossas preocupações, chama a Deus para a conversa. Não de modo aflito, de modo sôfrego, mas de modo confiante, né? Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, ou seja, que tem pensamentos de paz, e excede qualquer inteligência que queira justificar, né, auto-justificar-se, dizendo, não, que no teu caso você tem motivo para ficar assim muito inquieto, para ficar desesperado. No teu caso, por essa circunstância, por isso que eu te disse a tua esposa, por isso que aconteceu com teus filhos. Então, você de fato tem mais que perder o sono mesmo, né? Então, São Paulo quebra. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas, as ações ação de graças, e a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E continua: além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco.
ser pacificadores, pessoas que de fato são verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros pacificadores porque são filhos de Deus. Bem-aventurados os pacíficos, e eu já apresentei aqui uma outra tradução, isso porque só eu acrescentei bem-aventurados os pacificadores, porque só com essa expressão bem-aventurados os pacíficos dá a impressão que Cristo está se referindo a um grupo reduzido de pessoas que já nasceu com esse perfil, já nasceram com esse perfil. Tem um temperamento low profile, né? E tem um temperamento mais fleumático e que se envolve menos com as coisas, né? Do ponto de vista passional. E isso não necessariamente é uma bem-aventurança, é uma fonte de felicidade. Ele pode ser uma fonte de grande felicidade para as pessoas ao redor. Conviver com uma pessoa apática na esposa de um marido apático e vice-versa. Pode cair o mundo do seu lado e fica impassível, né? Então, não é a bem-aventurança como se Jesus dissesse, bom, feliz é você, né, que não esquenta com nada, que é desencanado, você que dá um boi para não entrar numa briga, né? É você que é feliz. Não é desse ponto de vista em que algumas pessoas estão lotadas e outras não. Aqui ele se refere a uma virtude, a virtude uma força, né? De ser pacífico, de ser amantes da paz e de ser difusor da paz ao seu redor. Uma coisa que não é, pode ser que alguns temperamentos favoreçam mais, sem dúvida, desenvolver essa virtude, mas de todas as formas não é uma coisa inata. Por isso, a tradução, parece que mais acertada, né, é essa: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que apaziguam conflitos, aqueles que impedem até que os conflitos surjam, que fazem reinar a paz à sua volta, né, não à base de cálculos, né, ou desempenhando o papel de juiz ou árbitro ali de plantão quando ninguém lhe incumbiu essa função. Ou seja, não de modo presunçoso, de modo arrogante, né, eu sei melhor do que vocês, mas espontaneamente, sem preparativos, talvez até sem muita consciência, ele de fato desenvolveu essa capacidade, né, de ter paz e de comunicar paz. Diria, a base é estar cheio do Espírito Santo, é um dos frutos da ação do Espírito Santo na alma. São Paulo enumera 12 frutos. Alegria, a bondade, a benignidade, a magnanimidade, a magnificência. E, bom, eu vou me atrapalhar aqui se eu quiser falar os 12 aqui na sequência, mas um deles é a paz, mansidão, paz. A ação do Espírito Santo faz com que a pessoa, ela, de fato, ela tenha paz e seja fonte de paz. Essa frase do Senhor, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Está lá no capítulo 14 do Evangelho de São João, na última ceia, né? E Cristo ainda esclarece, né? Não vou lá dou como a dá o mundo. Como é que o mundo dá a paz? Boa parte das vezes gerando timidezes, né? Ou seja, intimidando as pessoas, para que não se manifestem pelo modo mais violento e até vindicativo de apresentar essa proposta, né, de paz. Ou outras muitas vezes, alguém já disse com razão, né, que todos os tratados de paz que houve depois de uma guerra, né, para terminar uma guerra, todos os tratados de paz já deixaram ali o germe da próxima guerra. Alguém saiu vencedor, alguém saiu vencido. Esse que saiu vencido já está lá com os demônios do orgulho já atuando, como que dizendo, vocês não perdem por esperar, né? O império vai contra-atacar. A gente vai se reorganizar, vai se refazer, a gente vai se sobrepor outra vez, a gente vai provocar um domínio, né? O cristão dá a paz, eu vos dou a paz. À base de uma vontade de concórdia que é sincera, sem poupar-se nas situações delicadas, né, correndo o risco até de sair um pouquinho chamuscado a hora de colocar o seu carinho, a sua amizade em jogo, né? Ou o seu amor à esposa, o seu amor aos filhos. Olha, de entrar aí para encanar aquela figura
que diz o ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, o pacífico é aquele que sempre assume o papel de ser esse um que não quer. E vai tentar contribuir para que todos à sua volta também assumam esse mesmo papel, esse mesmo protagonismo de pacificadores, né? Ser aquele um que não quer e, portanto, não vai ter briga, não vai ter discussão. E acaba não se poupando, dizia, as situações delicadas, que eventualmente pode sair um pouquinho chamuscado, porque o dragão da outra pessoa que a gente está tentando apaziguar vai cuspir um pouquinho de fogo, ou vai sair não só chamuscado, mas até bem incendiado, né? Mas bem-aventurados os pacíficos, porque a base do seu equilíbrio interior, dessa retidão amiga das situações claras, aquela situação clara em que vai ajudar a resolver. Isso aqui é um mal-entendido. Vocês estão discutindo, vocês estão falando a mesma coisa, mas de repente um não está ouvindo o outro e acabam estão discutindo de bobeira. Então, a base dessa retidão amiga, né, de querer situações claras, até vai dizer, mas você está levando muito a sério essa afirmação que ele fez. Estava só tomando uma cerveja, fez uma afirmação política, não está defendendo uma tese. Agora já começou a inflamar, né? Como que não, discordando da opinião do outro, mas nesse nível, agora o nosso happy hour vai acabar engarrafada, como é que vai ser? Bom, vai tentar projetar luz. Alguma vez na direção espiritual, como a pessoa me diz que está com dificuldade no relacionamento com alguém, às vezes até pergunto, mas e como é que nasceu isso? E ouço a resposta, nossa, eu tenho até vergonha de dizer, foi uma coisa besta, uma coisa muito pequena. E o pacificador ajuda a identificar, né? Pois isso aqui não foi uma coisa besta, aquilo no seu ambiente de trabalho, onde for, né? Aquele grupo de WhatsApp, onde a coisa já começou a ficar inflamada por algum posicionamento assim mais, mais intolerante. Às vezes eu até já ouvi perguntar, mas como é que surgiu, né? Como é que esse muro de separação entre vocês foi sendo edificado pelo capeta, né? O que aconteceu? E já ouvi. Para dizer sinceramente, Padre Carlos, eu nem sei. Eu só sei que de repente a coisa ficou desse tamanho. Eu já não sei nem qual fiozinho puxar para desmontar, né? Então, o pacificador é aquele que, como fruto do seu equilíbrio interior, dessa retidão amiga, das situações claras, né? Vai tentando projetar luz, né? E tem uma calma que vai dominando o ímpeto das paixões, não à base de conseguir que todo mundo pense igual, pense igual. Trouxe aqui um livro que é um clássico, O Sermão da Montanha, do Georges Chevreul, um autor consagrado, né, da literatura espiritual, um grande pregador francês. Acho que a Quadrante reeditou esse livro recentemente, que ele comenta as bem-aventuranças. Logicamente, a sétima, como está lá no finzinho, né, vai pegar a gente aqui no final do livro, a parte mais fininha. Ele diz, no plano ideológico, estamos divididos em grupos diferentes, religiões ou filosofias, partidos políticos, classes sociais, clãs literários ou artísticos. Seria inútil negar que as ideias dividem os homens. Embora todos, obedecendo à mesma preocupação de distinguir a verdade, se assemelhem precisamente nisso. O que os opõe uns aos outros são menos as ideias que os sentimentos que elas despertam, de ordem passional. Às vezes não é só a ideia de estar discutindo a mesma coisa, isso daqui é só uma interpretação, isso que a esposa disse, a gente sabe que não é profundo, não significa aquilo que a gente está decodificando. É coisa dita ali no momento, né? Ou por uma questão até metabólica, até hormonal. Então, continua, o que os opõe uns aos outros em rivalidades impiedosas são sobretudo os interesses contrários. Então, isso identificar orgulho, essa falta de desprendimento, falta de pobreza de espírito, em que a pessoa está querendo impor, está querendo exercer o seu poder. Ou pode ser uma questão de avareza mesmo, né? De bens materiais. Ela quer dominar e ela quer possuir mais, quer ganhar mais. Então entra numa guerra em que ela mesma sabe que os seus argumentos não são verdadeiros, né? O que os opõe uns aos outros em rivalidades impiedosas são sobretudo os interesses contrários
que se escondem sutilmente por detrás de determinada maneira de pensar. E conclui esse parágrafo: se todos fôssemos desinteressados, as nossas preferências intelectuais continuariam a separar-nos, mas não dariam lugar a inimizades. E até utilizo uma imagem gráfica na sequência, muito interessante. Fala do pêndulo, do relógio de pêndulo. A gente só vê esse relógio de pêndulo em decorações retrô atualmente, né? Mas que tem um mecanismo de funcionamento que é interessante. Né? O pêndulo ele está sempre se opondo a uma bola, né, que o puxa de volta para outro lugar. Então ele vai oscilando, a mola puxa ele para baixo, o impulso chega do outro lado, a mola puxa ele para baixo. E o autor diz assim: no relógio, a mola e o pêndulo opõem-se constantemente, mas é esta mesma oposição que assegura a pontualidade do mecanismo. Então não é necessariamente uma coisa ruim que haja oposição. Pode ser exatamente essa oposição vai ajudar a ter equilíbrio, a pensar as coisas sobre outros pontos de vista, a ver diferentes saídas, né? Resoluções para o mesmo problema e poder escolher aquela que é mais oportuna, mais adequada, né, para essa situação concreta. Do mesmo modo, se a diversidade de opiniões põe de relevo os diferentes aspectos de uma verdade, não é para nos dar o prazer fácil de exagerar o que a separa. Um espírito pacífico esforça-se por coordenar as opiniões segundo o ponto de vista que facilita o acordo. Para se amarem, terão os homens que esperar até pensarem o mesmo sobre todas as coisas? Só vou te amar se você pensar igual a mim? Não será que a ordem devia ser inversa? Diz aqui: comecem por amar-se e poderão depois ter opiniões diferentes, sem que com isso perigue a mútua estima. Então, eu vou te amar e vou aprender a conviver com essas diferenças, né, que são até legítimas. Pacificadores, né, que ajudam a transpor barreiras, que acalmam as irritações, dissipam os azedumes, reconciliam pessoas que já nem sabem por que estão desunidas. Que garantia de êxito pode ter uma pessoa, né, para empreender esse caminho, cultivar essa virtude, né, de ser pacificador? Depende do ponto de vista. Se eu entender por êxito, né, não sair chamuscado, né, não criar nenhuma pequena inimizade com alguém, pelo menos momentânea, né, criar algum desafeto, né, por tentar entrar aí e dar a sensação que eu estou tomando partido, quando na verdade estava querendo tomar o partido dos dois, ou seja, de ser incompreendido. Então, se eu interpretar, né, êxito como não tendo nenhuma pequena frustração, nem sair um pouco chamuscado, então, logicamente, não é 100%, né, a garantia de êxito nessa minha atividade de pacificador. Agora, se eu entender do ponto de vista daquilo que vem prometido, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, o êxito é 100%. Nosso Senhor, de algum modo, chama atenção para isso quando enviou aqueles 72 discípulos em missão apostólica. Lembramos, né? Enviou-os de dois em dois. Está no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. Jesus diz assim: nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a, paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, vosso voto de paz retornará a vós. Ou seja, você vai sair ganhando. Desse ponto de vista da filiação divina, da edificação com o Filho de Deus, ser uma pessoa desprendida, ser uma pessoa que chora por aquilo que vale a pena chorar, uma pessoa misericordiosa, isso daí está tudo garantido. Né? Volta para você a paz, se ela não for digna dessa paz, que pena, a gente também não vai desistir dela, mas do teu ponto de vista, você vai ter recebido pois, um depósito maior, né, de paz na tua alma, no próprio coração, para continuar comunicando. Há uma fábula do Esopo, que eu acho que não é muito conhecida, não é muito explorada. Eu, pelo menos, é a primeira vez que vou explorá-la aqui, que é a que é a fábula do galo e da raposa. Não sei se vocês conhecem. Diz lá: no meio de um galho bem alto de uma árvore, estava um galo empoleirado, cantando a todo volume.
Sua voz esganiçada ecoava na floresta inteira. Ouvindo aquele som tão conhecido, uma raposa se aproximou da árvore e, ao ver o galo lá no alto, começou a imaginar um plano para fazê-lo descer. Com uma voz bem mansa, cumprimentou o galo, dizendo: "Oh, meu querido amigo, por acaso você ficou sabendo do acordo de paz e harmonia firmado entre todos os animais da floresta? Acabou essa história de presa e predador. Agora vai ser tudo na base do amor e da amizade. Desça para a gente conversar com calma sobre a novidade." O galo, que sabia que não podia confiar na raposa e acreditar no que ela dizia, fingiu estar vendo uma coisa lá longe. Curiosa, a raposa quis saber o que ele olhava tão interessado e preocupado ao longe. E o galo falou: "Acho que estou vendo uma matilha de cães se aproximarem daqui." "Nesse caso, é melhor eu ir embora", disse a raposa. "O que é isso, amiga?" disse o galo. "Por favor, não vá ainda. Já estou descendo para todos juntos comemorarmos esse tratado de paz." "Não posso esperar", disse a raposa. "Vai que eles ainda não souberam da novidade." E no instante, a raposa deu no pé. A raposa foi embora. Outra vez, o tema da retidão, a retidão de fundo, de uma pessoa, de alguém que de fato está em condições de transmitir a paz. Uma retidão que nos faz identificar as verdadeiras razões das nossas atitudes, tantas vezes movidas quase que exclusivamente pelas paixões, pelos interesses, por aquilo que a gente via aqui agora, pelo nossa ânsia de poder. O Papa Francisco, que é o grande inspirador dos temas dos nossos recolhimentos desse ano, que ele decretou como sendo um ano jubilar, na bula de decreto do ano jubilar, nos recomendou que colocássemos todo o nosso empenho por crescer na virtude da esperança, né? Nessas comemorações de mais 25 anos, e que foi deflagrado o processo da nossa redenção por Jesus lá atrás. A gente para comemorar de 25 em 25 anos, né? O Papa diz: "Mas nesse ano aqui, procura fomentar de modo muito particular a esperança." É o que a gente tem feito. Esse já é o 6º mês seguidos em que a gente está dando volta ao redor da virtude da esperança, e por isso o título do nosso recolhimento: Promotores da Paz, Geradores de Esperança. Naquela bula, o Papa Francisco colocava a promoção da paz principalmente como o primeiro sinal para despertar a esperança nos corações, né, à nossa volta. Diz assim, o ponto número 8, diz que o primeiro sinal de esperança se traduz em paz para o mundo, mais uma vez imerso na tragédia da guerra. Esquecida dos dramas do passado, a humanidade encontra-se de novo submetida a uma difícil prova que vê muitas populações oprimidas pela brutalidade da violência. Faltará ainda a esses povos algo que não tenham já sofrido? Como é possível que o seu desesperado grito de ajuda não impulsione os responsáveis das nações a querer pôr fim aos demasiados conflitos regionais, cientes das consequências que daí podem derivar a nível mundial? Será excessivo sonhar que as armas se calem e deixem de difundir destruição e morte? O jubileu recorde que serão chamados filhos de Deus todos aqueles que se fazem obreiros da paz, pacificadores, trabalhadores da paz. Continua: a necessidade da paz interpela a todos e impõe a prossecução de projetos concretos. Que não falte o empenho da diplomacia para se construírem de forma corajosa e criativa espaços de negociação em vista de uma paz duradoura. Palavras para as quais a gente não pode deixar de dizer amém. Que de fato haja todo um empenho diplomático, haja todo um empenho das nações, né, por fazer cessar as armas, né, que se promova a paz. Mas ao mesmo tempo que a gente diz amém, corremos o risco de sentirmos muito distantes, né, de ser promotores da paz, desse ponto de vista. Porque que voz tenho eu, né, para influenciar na atitude das nações? Não tenho voz na ONU, minha caneta não tem esse poder, né, de alguma forma promover de modo eficaz
do ponto de vista político, econômico, social, né? Não tenho nenhuma posição de destaque. Então, quase que a gente termina dizendo, isso mesmo, senhor. Então, que haja pessoas que façam isso, mas eu, coitadinho de mim, que contribuição vou poder dar, né? A gente, de alguma forma, se vê eximido de ser esse protagonista que manifeste, né, ou que torne presente esse sinal de esperança, né, promovido pela paz, que vai reinando, né, entre as nações. Agora, o São João Paulo II poderia entrar em campo, né, podemos deixá-lo entrar em campo, até com uma frase que ele pronunciou aqui mesmo no nosso país, aqui mesmo no Brasil. Lá em Salvador, na primeira visita que ele fez em 1980, eu lembro que era apagão ainda, estava fazendo faculdade. Ele veio bem no começo de julho, que eram as férias escolares. Eu já era do Opus Dei, então, lá com outro grupo de estudantes, assim, de diferentes centros aqui de São Paulo, depois também o pessoal de Curitiba, o pessoal do Rio, a gente se mobilizou para acompanhar o Papa onde a gente pudesse. E aí daqui de São Paulo nós fomos, acho que vários ônibus lá para Brasília, e querendo ser identificados por ele, né, como pessoas que estão alinhadas, né, que estão apoiando. Ainda por cima, era o início, né, do seu pontificado. Ele tinha sido eleito em 78, ainda era 1980, não tinha completado 2 anos de pontificado. E de fato fizemos isso. Fomos até Brasília, de Brasília a gente desceu até Belo Horizonte a gente veio para São Paulo, em Campo de Marte, foi uma coisa muito legal que aconteceu. A missa, né, foi muito tocante, muito emocionante. Depois o Papa, aqui no Colégio Santo Américo, onde ficou hospedado, teve uns detalhes de carinho, assim, até com as pessoas da obra, que também ajudaram, algumas mulheres da obra que ajudaram no acondicionamento lá da casa para recebê-lo, deixou uns terços de presente para todo mundo, né? Mas também tem umas pessoas da obra que a gente se congratulou com elas, né, que tivessem sido também objeto desse mimo do Papa. Depois aqui de São Paulo, uma turma foi para Curitiba, se eu não me engano, eu fui com um grupo para o Rio de Janeiro, depois do Rio a gente subiu para Salvador e Fortaleza. E lá em Salvador, que também foi muito emocionante, ver uma multidão, uma parte deles soteropolitanos, mesmo baianos, mas também de todos os cantos. Antes de começar a missa chegaram 2 imagens, uma de Nossa Senhora do Bonfim, emocionante, e outra de Nossa Senhora da Conceição da Praia, mais emocionante ainda. O hino que todo mundo sabia cantar lá, pelo menos saía de modo muito sonoro, tinha aqueles soldados fazendo cordão de isolamento para o pessoal não arriscar a tumultuar de alguma forma o que estava acontecendo. Para mais de um que eu observei, Nossa Senhora ia passando, eles não estavam cantando hino, mas tinha uns lagrimões correndo aqui, né? Você vê o coração tocado, né? De fato, foi muito marcante. Mas o que me marcou foi uma frase que João Paulo II soltou no meio da homilia, que poderia ser vista só como uma frase de impacto, né? De fato mas o impacto não é produzido só por uma coisa estética exterior, né? Mas pelo conteúdo que tem. Ele diz lá, não se pode mudar as estruturas se não mudamos primeiro o coração do homem. Isso dizia, vem aqui como complemento, até para quebrar aquele raciocínio diante das palavras do Papa Francisco de que a promoção da paz deve ser o primeiro sinal de esperança e que, portanto, haja todo um empenho diplomático das nações, né, para fazer um cessar-fogo, cessar-guerra. Mas não nos permite que nós nos eximamos, dizendo, mas quem sou eu? Sou muito pequenininho. Não. A paz tem que nascer do teu coração, da tua alma. Senão as estruturas não vão ser mudadas. A típica questão que se coloca meio em piada, né? Qual a influência da batida da asa da borboleta, né, para a entropia do universo? Fisicamente, para quem quiser. Mas, do ponto de vista espiritual, total. Vai lembrar também aquelas palavras de São José Maria Escrivá. De que tu e eu nos portemos como Deus quer, não esqueças, depende muitas coisas grandes. Trouxe aqui um livro do Fulton Sheen,
esse bispo norte-americano que está no processo de canonização avançado lá nos Estados Unidos, né? Promovido pelo Papa São João Paulo II. Um livro que se intitula Paz da Alma, publicado pela editora Molokai. E ele, num momento determinado, olha, no começo, ele abre o livro falando assim: se as almas não forem salvas, nada se salvará. Ou seja, nada à minha volta vai ser atingido pela redenção, que eu estou comemorando já há mais 25 anos, que Cristo veio promover, se eu não me deixar atingir por ela. Se as almas não forem salvas, se eu não me deixar salvar por Cristo, ao meu redor também o mundo não vai se salvar. Continua: não poderá haver paz no mundo se não houver paz na alma. As guerras mundiais não passam de projeções dos conflitos travados dentro das almas dos homens modernos, pois nada acontece no mundo exterior que não tenha primeiro acontecido dentro de uma alma. Palavras semelhantes foram ditas aqui pelo Dom Rafael Liano Cifuentes, já falecido, um dos primeiros membros do Opus Dei, enviados aqui para o Brasil para ajudar a implementar a prelazia aqui. Ele também tem um livro que se intitula Viver na Paz, isso da editora Quadrante. Ele abre dessa forma: viver na paz não é apenas um modo de viver entre outros, é algo muito mais profundo. É um ajustamento vital, uma tranquilidade no mais íntimo do ser. Perder a paz significa desvincular-se do núcleo mais profundo da personalidade. É viver descentrado, perder o contato com as raízes do nosso ser. Perder a paz é perder a harmonia interior, o equilíbrio íntimo, que é a característica fundamental da plenitude pessoal. E viver em paz é tanto como ser dono de si próprio, como estar na posse da própria existência. Viver em paz, viver na paz, que nos leva a poder dizer com Jesus Cristo: eu vos dou a minha paz. Estou promovendo não uma paz genérica, estou promovendo a paz que eu tenho lá na profundidade do meu coração, na profundidade da minha alma. Só para não deixar de citar um outro livro que é precioso, do Padre Francisco Fausto, A Paz na Família, né, para um âmbito mais determinado, mas logicamente pode expandir da nossa família nuclear, família natural, né, com vínculos de sangue, né, até para a família global, né, da humanidade inteira. O pacificador tem que estar apaziguado, deve ter paz interior. Há duas afirmações de Cristo que parecem contraditórias: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Essa a gente já citou bastante, né, no Evangelho de São João, capítulo 14, a última ceia. E outra de São Mateus, capítulo 10, naquelas orientações que estava dando para que desempenhassem bem a sua missão apostólica, né, para aqueles 72 discípulos. Jesus diz assim: não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Oh, mas como assim? Como é que a gente conjuga? Deixo-vos a paz, mas não vim trazer a paz. Então, como funciona? E algum autor já disse: se Jesus tivesse manifestado não vim trazer a paz, mas a guerra, daí teríamos uma contradição. Mas Jesus fala de paz versus espada. Não vim trazer a paz, mas a espada. Ou seja, eu quero sim que vocês batalhem, mas batalhem com os dragões que vocês têm em primeiro lugar no vosso coração. Essa paz que vai te fazer combater os pecados no mais íntimo, né, da tua alma. Voltando àquele livro que a gente citava na primeira meditação, na primeira parte, perdão, O Sermão da Montanha, o Georges Chevreul diz assim: como todos os bens presentes, a paz que Cristo nos prometeu e que efetivamente nos dá, exige a nossa cooperação para ser verdadeiramente nossa. Exige esforço da nossa parte. Mais do que isso, exige decisões que doem a natureza e que o mestre evoca sob a imagem de uma espada. Poderia conceber-se que o cristão estivesse em paz com Deus sem se privar das vantagens passageiras do pecado? E em paz com seus semelhantes sem sacrificar o seu amor próprio?
As bem-aventuranças anteriores puseram-nos a espada na mão para cortarmos pela raiz as paixões humanas. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados em fome e justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os pacíficos, né? Então, as bem-aventuranças anteriores puseram-nos a espada na mão para cortarmos pela raiz as paixões humanas. Se nos libertarmos dos laços do dinheiro e do orgulho, se nos imunizarmos contra a dor, se nos arrancarmos a mediocridade, a dureza e a duplicidade, então a paz de Cristo poderá expandir-se em nós e brilhar à nossa volta. Empunhar a espada, né, da luta, da guerra contra o pecado em nós, contra o nosso amor próprio, que nos faz estar separados dos demais. Quais são as fontes principais da paz? A primeira fonte que em geral vem apresentada como sendo a principal é a fé. São Paulo diz: se Deus não existe, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, podemos dar rédea solta às nossas paixões, né, aos nossos gostos, fazer aquilo só que me dá gosto, me dá prazer, e dane-se os outros. Agora, se eu creio que Deus existe e que Deus produz harmonia e que Deus, de fato, né, ele é justificador, né? Então, e esse Deus por cima é um Deus da paz, uma paz estável, uma paz duradoura. Então, como consequência, o que eu vou fazer mesmo é abandonar nas suas mãos. Eu vou viver, né, dessa fé. Ainda mais tem um Deus que se apresenta como sendo meu Pai, que espera que eu lhe manifeste todas as minhas necessidades, como diz São Paulo aos Filipenses, manifestar Deus todas as nossas preocupações. E depois eu vou funcionar com a convicção de que eu fui ouvido por Ele. Não preciso ser atendido. Todos os pais aqui presentes, mães, né? Não atendem tudo aquilo que os filhos pedem, e até pedem confiança neles. Não, confie em mim. Confie, com fé, confie. Confie em mim. Depois você vai me agradecer, né? Deixa passar o tempo, né? Tantas vezes os pais fazem isso, a gente faz isso com os filhos, né? Com as pessoas que dependem de nós. Então, Deus também vai fazer. Ainda bem. E depois passa o tempo, ainda bem, que Deus, de fato, não me poupou. Cultivar esse abandono em Deus. Dizia Dom Rafael Liano Cifuentes nesse livro Viver na Paz, contava esse episódio da sua infância, quando o pai lhe estava ensinando a nadar. Lembro-me de que quando eu era criança, o meu pai, para ensinar-me a nadar, queria que eu começasse a boiar. Dizia-me: fique de costas, ponha a cabeça para trás, estenda as mãos como se fosse abraçar o mar, estique bem as pernas. Agora relaxe que o mar o sustentará. Eu fazia isso e afundava-me, engolia água e ficava assustado. Mas pai, que brincadeira é essa? Quer que eu me afogue? Não, meu filho, não. O que quero é que você aprenda a nadar. Mas então por que me afundo? Afunda-se porque está tenso. E acrescentou: vamos fazer uma nova tentativa. Eu fico amparando-o com as minhas mãos. E assim fez. Relaxe, 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 dizia-me. Confie, confie, confie. Eu vou tirar uma mão. Vê que não se afunda. Vou tirar a outra. Repara que agora é o mar que o sustenta. Estou aqui por perto. Confie. Foi assim que aprendi a boiar. Boiava suavemente e repousadamente, olhando para o céu, tempos e tempos. Mais ainda, foi assim que pouco a pouco me tornei um razoável nadador, como meu pai me assegurava. Nós afundamos-nos porque não confiamos, porque estamos tensos. Você já experimentou boiar em Deus? Abandonar-se em Deus, confiar em Deus ilimitadamente? Relaxe, relaxe, relaxe. Confie, confie, confie. É o que agora nos diz o nosso Pai Deus. A nossa segurança é proporcional à nossa confiança, que por sua vez é proporcional a essa vida de fé de que falamos. Toda a força de Deus está, por assim dizer, na dependência do nosso abandono nas suas mãos.
O mar de Deus sustenta-nos. O abandono provoca o poder e a misericórdia de Deus, move as entranhas do nosso Pai. Como quando uma criança aos prantos se agarra ao pai gritando: eu só confio em você, eu só confio em você. Será que um pai na terra não empregaria toda a sua força para não decepcionar o seu filho? E que poderíamos dizer de Deus infinitamente bom e todo-poderoso? A fé, o abandono em Deus, grande fonte da paz. Depois, outra fonte, a aceitação de si mesmo. São Francisco de Sales é um craque, né, que entra em campo para dizer: aprende com as suas próprias faltas, com as suas próprias quedas, até com os seus próprios pecados. Nosso processo de aprendizagem, muitas vezes tentativa e erro. E então vamos entregar os pontos, vamos desanimar diante da constatação de que metemos os pés pelas mãos, não deu certo, erramos vergonhosamente, descaradamente. Que bom seria se de fato fizéssemos esses atos de aceitação da nossa própria insuficiência. O próprio Cristo nos diz: sem mim não podeis fazer nada. Que nos leva a ter essa conclusão: puxa vida, eu larguei um pouquinho das mãos de Deus, né? Quis contar só comigo mesmo, né? E deixei a minha autossuficiência e deu no que deu. Então deixa eu voltar para Ele. Deixa eu me colocar na sua presença de novo, num clima de oração. Jesus me salva, como fez São Pedro, uma vez que tinha se disposto a andar sobre as águas para acompanhar a Cristo. Começou a afundar, teve esse grito, esse reflexo: Senhor, me salva. Jesus disse: Pedro, vem cá, homem de pouca fé. E ainda por cima, como um complemento, né, desse aceitar a si mesmo, aceitar-se a si mesmo, com as suas insuficiências, com nossas insuficiências, nossas debilidades, até nossos pecados, né? Dar o passo seguinte, né, que é outra fonte de paz, que é a confissão, que é o sacramento da reconciliação, aquela aceitação de nós mesmos, né, que vai encontrar o seu pleno valor quando sabemos exteriorizar, né, nossos limites, erros e pecados na confissão. E é bonito, né, quando termina a forma da absolvição, em que o sacerdote diz lá: vai em paz. Então você volta para o jogo, vamos lá, filhão, vamos lá, filha, vamos lá, vamos continuar na batalha, né? Prestar muita atenção quando a gente reza o Cordeiro de Deus no rito da comunhão da missa. Como a gente conclui, né? Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo, dai-nos a paz. Essa paz que nós mais necessitamos. E por fim, não queria deixar de fazer menção a uma outra fonte de paz, que é uma outra virtude que a gente pode cultivar, uma virtude que é tida como sendo a irmã gêmea da paz, que é a mansidão. Há um livro do Padre Alípio Maia Castro, muitos de vocês conhecem, muitas conhecem, Violência e Paz Interior, tem um subtítulo em letra pequena: A Força da Mansidão. A paz interior cultivada à base de cultivar também essa virtude, que é tida como sendo a irmã gêmea da paz, a virtude da mansidão. Aliás, também focando a nossa atenção no coração de Jesus: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, né? E essa humildade que nos leva a ser mansos, nos leva de fato a ter uma paz interior muito grande. A promessa que ele faz: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas. Você não tem mais paz interior. É uma trilogia, né? Humildade, mansidão e paz. A humildade irrigando, por assim dizer, a mansidão e a paz para que frutifiquem. Bom, mais do que irrigando, sendo adubo, né? A palavra humildade vem de humus, o substrato da terra que a torna fértil, né? Que de alguma forma anima, então, né? Enche de fecundidade essas duas irmãs gêmeas, que a gente disse que integram como que a trilogia da pessoa madura, a trilogia da maturidade, a humildade, mansidão e paz, que promove esse domínio de si, essa força interior grande, nos leva
também a conter-nos, a não perder a lucidez, a compreender, a perdoar, a corrigir, mas de modo a não humilhar. Tudo isso cultivado, regado, nesse diálogo com o Senhor, já que sem Ele não podemos fazer nada, né? Aprendendo dele a ser mansos e humildes. E para além de ler atentamente e contemplar a sua conduta na Escritura, perguntar-lhe, Jesus, como é que você agiria, como é que você reagiria agora nessa situação em que eu me encontro, em que eu estou, em que essas pessoas à minha volta se encontram e estão. Pedir a Nossa Senhora, Rainha da Paz, podemos colocar aqui então São Jorge também como nosso intercessor, para que nos ajude a neutralizar os dragões que levamos dentro. Ou seja, para que nós tenhamos muita paz interior, paz, amor e harmonia, naquela oração do São Jorge que a gente rezava no início. E que ainda por cima sejamos considerados, porque encarnamos mesmo aquilo que Deus Nosso Senhor tem pensado para nós, de ser seus filhos, porque nos converteremos em pacificadores, promotores da paz. Vamos fazer um breve exame de consciência. Ato de presença de Deus. Estou disposto a viver sempre como filho de Deus, sendo reconhecido como tal, especialmente pelo meu empenho em ser promotor da paz ao meu redor. Considero que ser pacífico não é uma questão de temperamento, mas de virtude. Empenho-me em impedir os conflitos ou apaziguá-los quando surgem. Ajudo a projetar luzes, sabendo que as causas das discórdias muitas vezes são mal-entendidos, incompreensões recíprocas, leviandade de opiniões, precipitação de palavras. São João Paulo II disse aqui no Brasil, na sua primeira viagem, para mudar as estruturas é preciso antes mudar o coração do homem. Procuro moldar o meu coração para a paz através do exercício contínuo da minha fé e abandono em Deus. Ao mesmo tempo, exercito-me na aceitação de mim mesmo perante meus erros, faltas e pecados, exatamente como meu Pai Deus me aceita. Recorro ao sacramento da confissão sempre que necessito. A humildade, a mansidão e a paz integram a trilogia da maturidade de uma pessoa. Nesse sentido, posso dizer que sou maduro? Tenho sempre entre as minhas metas crescer em humildade e mansidão, tão características do coração de Jesus, recorrendo à Virgem Maria para que, como Cristo, venha gozar da paz interior que tanto necessito. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.